O Afonso, ele vai descobrir todos os crimes de Odete Roitman, pelo menos todos os crimes que envolvem a família Roitman. E o Afonso ficará extremamente decepcionado com sua mãe. Ele já teve essa decepção quando ele descobriu o que a Odete Roitman foi capaz de fazer com a Raquel tomando o restaurante dela, entre outras coisas mais que ele descobriu, a aliança com Fátima. Bom, ele rompeu com a mãe, mas o Afonso descobrirá mais podres de Odete Roitman, mais crime da mãe. Isso deixará o Afonso extremamente decepcionado e ele tomará uma atitude que eu diria que é a pior coisa que o filho poderia fazer contra a mãe. A pior coisa. Pelo menos se Odete fosse minimamente uma mãe que se preocupasse com o filho, seria a pior coisa. Mas como Odete não é uma mãe que se preocupa com o filho, talvez o que o Afonso faça para ela não seja nada. Mas ainda assim, não deixa de ser um ato muito corajoso, definitivo e cruel da parte de Afonso. Para entender melhor essa história, sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Bom, primeiramente a gente tem que entender que o Afonso descobriu que ele está com leucemia, um tipo de câncer. E o Afonso passou pelo tratamento de quimioterapia, o tratamento não surtiu efeito. O Afonso ele resolveu parar de fazer o tratamento. Depois Solange insistiu para que Afonso voltasse. Ela impôs que o Afonso voltasse. Ela pediu para o Afonso pelo menos reconsiderar caso ele não fizesse isso. Se ele não reconsiderasse voltar a fazer a quimioterapia, ela iria terminar com ele. Bom, o Afonso tinha decidido parar de fazer a quimioterapia porque não estava surtindo efeito e ele precisava de um doador de medula óssea para continuar o tratamento e ele não tinha encontrado esse doador, a anemia não era compatível, enfim. E aí ele resolveu que não fazia sentido ele continuar no hospital fazendo a quimioterapia, sendo que não estava surtindo efeito, e ele longe de Solange, sem acompanhar a evolução da gestação dela. E o Afonso resolveu tomar uma atitude e parou de fazer o tratamento. Mas o médico deixou muito bem claro para Afonso que o tratamento contra a leucemia através da quimioterapia era muito importante porque era a única forma de Afonso ter uma possibilidade de viver por mais tempo, até mesmo para ele conseguir ganhar tempo até encontrar um doador de medula óssea. Era a alternativa que o Afonso tinha. O médico deixou isso muito bem claro para ele, mas o Afonso estava muito desanimado porque a primeira etapa da quimioterapia não surtiu efeito e ele resolveu abandonar a quimioterapia de vez. Só que depois de algumas insistências de Solange, ele vendo que estava piorando, ele resolveu voltar ao tratamento. E ele teve uma notícia boa. O médico, o Dr. Fernando, disse para o Afonso que a quimioterapia começou a surtir um efeito significativo. Teve uma melhora, o Afonso melhorou, mas ainda assim a possibilidade de um transplante de medula óssea ainda era a solução mais viável. Enfim, o Afonso ainda não estava curado, o Afonso ainda precisava desse transplante de medula óssea. Enfim, é aí que, em meio a essa confusão toda, em meio a esse caos que o Afonso está vivendo, ele acaba descobrindo que o Leonardo está vivo e que a Odete Roitman fugiu a morte do próprio filho e manteve ele escondido,
foi ela que provocou o acidente. A revelação se dará quando a Ana Clara levar um tiro de Odete Roitman e a Odete Roitman achar que ela conseguiu matar a Ana Clara, mas a Ana Clara ainda conseguir mandar um recado para Heleninha, mandando sua localização. Heleninha chega lá, encontra a Ana Clara e o Leonardo, e tudo indica que a Ana Clara vai morrer, mas antes vai dar um vídeo que Nise fez antes de morrer, revelando como foi o acidente, como a Odete Roitman tratava o Leonardo todos esses anos. E a família descobriu tudo através desse vídeo. E o Afonso ficou extremamente magoado mesmo. E ele sabia que a mãe tinha a possibilidade de revelar que o Leonardo estava vivo para salvar a sua vida. Tinha chance de fazer essa revelação, mas mesmo assim, a Odete Roitman não fez. Ou seja, o Afonso entendeu que por Odete Roitman ele iria morrer, porque ela nunca ia revelar que o Leonardo estava vivo se não fosse essa ocasião onde Ana Clara ligou para a Heleninha e ele revelou que o Leonardo estava vivo. Enfim, o Afonso disse para a Odete Roitman que a partir de hoje ele não é mais o seu filho. Gente, se a Odete Roitman fosse uma pessoa normal, essa decisão de Afonso seria como um tiro para ela, né? Seria como uma morte aos poucos, se ela fosse uma mãe realmente responsável, né? Mas pelo contexto, né? Pelo contexto que a gente acompanha a novela e a gente observa, a Odete ia deixar Afonso para morrer, né? Então ela não se importa muito com o que os filhos pensam sobre ela, ou se o filho dela vai deixar de ser filho ou não. Para ela tanto faz. Mas esse gesto de Afonso para uma mãe que é responsável, para uma mãe que é dignamente amorosa, é um gesto doloroso e arrasador, né? Eu acho que é a pior coisa que um filho pode fazer para uma mãe. Acho que, sem sombra de dúvida, é a pior coisa, né? E nesse caso, o Afonso tinha motivo para fazer isso, né? Se a gente observar muito bem. Ele tinha motivo de sobra, porque a Odete estava praticamente matando o próprio filho. E sem contar o que ela fez com o Leonardo, né? Ela deixou o Leonardo com sequelas irreversíveis, e além dela ter feito isso, porque ela que provocou o acidente, ela forjou a morte de Leonardo e manteve ele preso em um lugar sem os cuidados devidos, sem acompanhamento médico, sem tratamento fisioterapêutico. Enfim, ela manteve o Leonardo recluso, vivendo de uma forma deplorável perante as condições que ela tinha como proporcionar ao filho. Uma mulher bilionária poderia proporcionar os melhores tratamentos, por mais que a situação de Leonardo é irreversível, mas pelo menos o estilo de vida dele poderia ser melhorado 100% a mais do que ele estava vivendo. Comente, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.